Manda o link, Fabiano. Olá, muito boa noite a todos e todas. Começamos mais um Fala Bio aqui nessa sexta-feira. Hoje com convidados super especiais aqui para fazer um debate sobre a questão dos espaços de lazer e o direito à cidade aqui, né, não só na nossa cidade aqui de Altamira, que é do nosso local de fala, principalmente, mas também temos convidados especiais aqui que é de fora da cidade, né? Então, apresentar para você, até colocar o nomezinho aqui, ó. Professor Daniel dos Santos, professora Ana Paula e o Francivaldo, que também de formação é professor também de educação física, né? Eles vão nos ajudar hoje a fazer esse debate muito embrionário que eu falo do ponto de vista do que a gente entender e dimensionar o quanto é importante os espaços de lazer, né, inclusive para a nossa saúde mental em tempos tão tensos que a gente está vivendo, né? Então, sem mais delongas, vou pedir primeiro para cada um se apresentar, depois a gente inicia o debate. Enquanto o pessoal vão chegando na nossa sala de debate, primeiramente para cada um se apresentar somente. Então, vou começar pela professora Ana Paula, se apresente. Olá, olá, boa noite, Vitoriano, obrigada pelo convite, boa noite a todos que quiserem e que nos acompanham. Eu sou Ana Paula, sou professora da Faculdade de Etnodiversidade, sou do curso de Educação do Campo. Por enquanto, isso. Muito bem. Professor Daniel. Tá, boa noite a todos e a todas. Eu sou Daniel Fernandes. Eu digo que sempre que eu sou um aspirante a antropólogo, né? Porque para mim a antropologia é uma prática constante, né? E cabe muito aquilo, só sei que nada sei, né? Então, atualmente eu estou no programa de pós-graduação em Estudos Antrópicos da Amazônia, em Castanhal, né? Pela UFPA. Mas estou residindo em Tucuruí, onde faço pesquisa com populações tradicionais e populações indígenas, né? Estamos aí, muito obrigado pelo convite do Vitoriano, do Francivaldo, e prazer em conhecer a Ana Paula. Prazer. Francivaldo. Então, boa noite a todos e todas que nos acompanham nessa sexta-feira, né? Cumprimentar aí o Fabiano por esse oportuno trabalho que ele faz de debate, né, com várias abordagens, né? Cumprimentar a Paulinha, nossa colega de caminhada, nossa amiga, uma mulher fantástica, né, que estudiosa, professora, militante, né, e tolerante, né, as ideias também contrárias, ideias diferentes, é muito bom. E o professor Daniel, um amigo, né, já de formação, me ajudou muito no mestrado, né? Professor também, mestre da gente aí, e um amigo que a gente tem trocado muitas ideias nesses últimos tempos aí. Então, mais uma vez, reiterar, Fabiano, a importância desse debate, desse espaço, tá bom? E vamos para o debate. Muito bem. Agradecer a disponibilidade de cada um, eu, professora Ana Paula, professor Daniel, Francivaldo, de coração, acho que a gente tem feito esse esforço semanalmente de trazer um tema aqui para debater com as pessoas, e para nós o tema da questão dos espaços de lazer, a gente que constrói há muito tempo aqui a questão do sarau, debatendo a cultura, os espaços de lazer, isso para nós não é um debate secundário, para nós é um debate muito importante. E é nesse sentido aí que nós solicitamos que o professor, né, Daniel faça aí para nós essa explanação da importância, né, e do quanto significa fortalecer e garantir, né, essa questão do espaço de lazer e o direito à cidade para as populações no nosso território. Professor, fique à vontade. Tá. Inicialmente, eu gostaria de colocar que eu vou falar a partir do ponto de vista da antropologia, tá? Então, para o antropólogo, é muito difícil a gente generalizar os conceitos, e nós somos muito afetos a
relativizar o espaço, ao mesmo tempo trabalhar com uma metodologia muito própria da antropologia chamada etnografia. Tá. A partir dessa perspectiva, o que eu gostaria de dividir, socializar com todos? O que seria, então, para a antropologia, a partir da temática, né, os espaços de lazer e o direito à cidade, eu gostaria de deixar bem claro para a gente o entendimento, o que é espaço, o que é lazer e o que é cidade para a antropologia, né, para depois a gente bater uma bola, já que tem, acho que o Francivaldo e a Ana Paula são da área da geografia, é isso? E aí, a geografia, a gente, né, fazer um bate-papo interdisciplinar. Então, para a gente começar a falar do ponto de vista antropológico, a gente tem que começar a entender o que a antropologia percebe como cidade. Bem, o conceito mais geral de cidade, e a gente consegue perceber isso, inclusive, na voz das populações tradicionais, seria uma ideia geral de localidade com determinado núcleo, né, de habitantes e que se destina a variadas atividades econômicas inicialmente. Isso é muito importante que a gente coloque aqui, porque as populações tradicionais, quando elas vêm para esse espaço que chama-se cidade, oriundos de comunidades, povoados, vilas, ele vem justamente com a perspectiva dessa ideia geral de cidade como espaço de várias atividades econômicas, né? Então, em princípio, a gente tem que colocar isso bem claro, porque o nativo, ele vem para ajustar a vida dele econômica na cidade. Que aí eu vou desenvolver isso, que é justamente para a gente perceber como é que se dá esse conflito quando a gente trabalha com a ideia de lazer, né? E aí depois eu coloco que para a gente, na antropologia, esse lazer, na verdade, seria a brincadeira, tá? Então, não o lazer como ele é visto, como é construção de áreas de lazer, porque para a gente a brincadeira ela é muito mais importante porque ela nasce do cotidiano e das necessidades dessas populações. Então, tendo em vista o que seria então essa cidade de uma maneira geral, inclusive sob a perspectiva do nativo, com o tempo, né, a gente, na área da antropologia, a gente vai percebendo que esse conceito de cidade para a gente, ele não se aplica, porque para a gente seria mais um espaço sobre o ponto de vista desses citadinos, quer dizer, dessas pessoas que formam essa cidade, que fazem essa cidade, e aí existe uma amálgama muito forte entre o que a gente chama de urbano e rural, e para a gente também é complicado essas questões dentro da antropologia, a gente firmar conceito de urbano e rural, tanto que hoje a gente já usa um conceito que a gente chama de rurbano, porque os limites são bem tênues entre o que seria urbano e o que seria rural. Então, assim, para a antropologia, a gente relativiza muita coisa, né? Então, para a gente é muito difícil a gente trabalhar com conceitos fechados, porque quem vai dar o tom do cotidiano e da dinâmica social são as pessoas dentro desses espaços, que a gente evita de chamar de cidade. Então, são espaços em que tem várias confluências, né? E eu posso dar um exemplo, por exemplo, a partir de Belém do Pará, quem conhece a capital, é impressionante como os bairros eles se identificam muito com as origens. Se você tem bairros onde a origem foi de ribeirinhos, a dinâmica dentro desse bairro é ribeirinha. E existe um conflito muito grande, por exemplo, quem mora no bairro de Nazaré, onde a formação do bairro de Nazaré foi de uma aristocracia paraense, certo? Então, para a gente, na antropologia, a gente tem bastante cuidado em não firmar conceitos. É por isso que a gente é muito afeto à etnografia. Eu vou entender o espaço a partir dessa participação do cotidiano que eu tenho com aquelas pessoas, tá? Então, desta forma, a gente
entende cidade, não desmerecendo os diversos conceitos de outras áreas, mas evitando trabalhar com uma representação fixa do que seja essa cidade. Tá? Então, a gente não trabalha com essa representação fixa do que seja a cidade, nem uma representação institucional. Que eu acredito que as políticas públicas, elas pecam justamente por isso, porque elas fecham em cima de conceitos sem levar em consideração qual a formação desse amálgama social dentro daquele determinado espaço que eles chamam de cidade. Tá? Bem, e aí, a partir desse preâmbulo, eu vou buscar o que a antropologia entende como lazer. Tá? Entende como lazer. Então, para a gente discute brincadeira enquanto conceito nativo, que nasce, e aí o termo nativo é a pessoa, não é o nativo indígena, é o nativo quem nasceu naquela cidade, o autóctone, né? Então, esse nativo, que é um conceito, a brincadeira que para a produção de lazer, né, que é feita pelas políticas públicas, existe uma formulação fixa, para a gente não. A gente usa o conceito de brincadeira porque o brincadeira é um conceito que é criado por esse nativo que é cheio de significados. Então, e aí é muito complicado isso. Não sei se vocês conseguem, assim, ou já tiveram a experiência de, por exemplo, um fogueteiro dentro de um local de atividade lá de festa de santo, de padroeiro e tal. Ele diz assim, ele está ali a trabalho, mas se em determinado momento ele para, aí ele vai tomar uma cana e diz assim, olha, brincadeira também cansa. Então, o próprio trabalho dele, ele classifica como brincadeira. Então, para a gente é muito complicado esse termo de lazer, como uma produção fixa que você faça dentro de determinado espaço, que pode ser classificado como cidade. Aí você pode usar o conceito de IBGE, o conceito que você quer. Então, eu quero mostrar para vocês aqui, no caso desse bate-papo, né, a partir da perspectiva antropológica, que o lazer, para a gente, ele é fabricado dentro das perspectivas conceituais acadêmicas. Tá? E para a gente isso é muito complicado, porque quando você produz conceito e trabalha políticas públicas dentro desses conceitos, você não consegue relativizar os diversos segmentos que estão inseridos naquele espaço que vai usar esse espaço de lazer que é construído a partir da perspectiva institucional. Tá? Então, o que é que a gente percebe, então? Então, eu não sei se a gente vai vai explanando e vai perguntando, às vezes até prefiro que haja interrupções e a gente vai discutindo. Não sei como é que é a dinâmica aí. Pode ir falando, professor, depois se alguém quer se sentir à vontade, pode também perguntar, debater também, mas a princípio o senhor pode ir na vontade dentro do tempo. Tá, então a gente volta então à questão então da própria significado aqui da chamada, né, da temática, os espaços de lazer e o direito à cidade, né, levando em consideração então mais uma vez que a gente trabalha em antropologia com o conceito de brincadeira, né, então que seria uma definição não acadêmica, né, que esbarra em várias definições. Então, brincadeira não seria, então, para a antropologia, uma categoria rígida, tampouco uma categoria definida de comportamento, e sim de comportamentos, no plural. Tá? Ao usar a expressão, então, ela pode referir-se à brincadeira por si, uma brincadeira, né? Ou mesmo ao trabalho profissional que, apesar da contradição, pode ser prazeroso, que foi esse exemplo que eu dei do fogueteiro, né, que tu chega em determinadas manifestações, está ali o fogueteiro, ele está trabalhando, aí ele quer dar aquele tempinho, aí a primeira expressão que ele fala assim, olha,
brincadeira também cansa. Então, ele mesmo denomina o espaço de trabalho dele, que para a gente seria trabalho, como espaço de brincadeira, tá? Então, mas o que acontece? Então, vê-se, então, que essa classificação que a gente fala de brincadeira, ela abrange uma gama enorme de situações, isso sempre ratificando sob a perspectiva antropológica, né? Uma gama enorme de situações, passando, inclusive, pelas obrigações, que foi esse caso, como dar cumprimento às obrigações familiares, visitar parente, ir aos ofícios religiosos, espaço de sociabilidade, onde se encontram os amigos. Tudo isso é classificado para a gente como brincadeira, que poderá ser transformado em lazer institucional. Que aí que é o grande problema. Onde é que... Para mim, o conflito está em quando você constrói espaço de lazer, fechando o que é lazer, sem dar autonomia para que haja a construção do lazer pelo próprio nativo. Tá? Então, isso aí seria uma das observações que eu faço. Deixa eu ver aqui mais algumas anotações que eu fiz aqui. Tá. E aí é interessante, então, isso eu estou vendo. Você pode concluir já, viu? Tá. Então, o que é que eu faço o recorte aí? É que o que é lazer nessa discussão para a gente, e aí é muito interessante essa perspectiva interdisciplinar, para a gente é brincadeira dentro da antropologia, levando em consideração que não é levado pelas políticas públicas, né, se gestão do lazer, o que é que eles têm como atividade de lazer? Inclusive rezas, inclusive trabalhos, tudo isso é lazer. Que às vezes ele não tem o seu espaço, ele não tem a sua prática favorecida nos espaços institucionalizados de lazer. Tá? Então, assim, para iniciar o bate-papo, então seria essa como é que se cutucada antropológica na discussão do que seria o conceito de lazer para a gente. Tá bom? Muito bom, professor. Muito obrigado. Acho que quando a gente chama para o debate, é bacana quando quem vem conversar com a gente consegue trazer esses elementos que às vezes a gente deixa batido. E não é apenas questões conceituais, é justamente como isso vai se implementando na prática e como isso normalmente, a partir das dinâmicas conceituais, também interfere nas políticas públicas lá na frente, né? Francivaldo, com você. Tá bom. Me ouve aí? Então tá. Vou retomar, já cumprimentei a todos, quem está chegando, boa noite, obrigado por estar nos acompanhando. O Daniel traz uma discussão muito interessante, situa esses limites que são muito difíceis da gente defini-los, né, porque as relações sociais são, por definição, elas são relacionais, elas são complexas, né, elas não são fechadas, né. Então, mas eu gostaria de fazer a minha afirmação aqui, olhando um pouco mais para a cidade e procurando posicionar ou reposicionar a categoria do lazer, né? Primeiro, o lazer enquanto expressão. Eu concordo com o Daniel, eu penso que considerar o lazer como um direito, do ponto de vista formal, é muito perigoso. Então, a gente tem que considerar o lazer enquanto expressão do dia a dia, né? E essas expressões, elas são múltiplas. A gente não teria como enumerá-las todas aqui. Então, mas nesse sentido, o lazer enquanto expressão e também enquanto direito, ele é pouco visibilizado, né? Ele é pouco visibilizado. E no mundo ocidental, ele sucumbiu, ele está subordinado à lógica da mercadoria. Então, o lazer, ele deixa de ser uma expressão, certo? A grande mídia passa isso, ele deixa de ser uma expressão para se tornar um produto, para se tornar mercadoria. E isso vai entrando no cotidiano das pessoas de tal modo
que chega um determinado momento que você não consegue mais reivindicar, pautar o lazer enquanto expressão. Você sequer consegue visibilizar o lazer enquanto uma expressão. Usando um exemplo bem simples aqui, é como você considerar a anatomia do corpo humano e o dente, os dentes da gente. Então, você não dá muito sentido os dentes, mas quando você sente a dor, realmente os dentes têm um valor. Você não consegue ficar com aquela dor. Você aí começa a refletir sobre a importância daquele elemento na sua anatomia. Não diria anatomia social, mas na estrutura da sociedade, o lazer compõe isso. Ele tem uma importância sem precedente. Essa pandemia, ela trouxe isso para a gente, muito claramente. Se você for amanhã na estrada do aeroporto ali, você vai ver a quantidade de pessoas que estão se movimentando, se apropriando do espaço, mesmo com o perigo, né, de uma eventual contrair uma doença que está aí. Pois bem, isso é para dizer que a cidade, ela é esse espaço onde as pessoas se apropriam delas. Só que ainda falta, no meu ver, essa consciência coletiva do lazer enquanto expressão e não enquanto um produto. Mas, para a gente entender a cidade, no caso Altamira e a cidade aqui do Ocidente, a gente não pode recorrer apenas ao tempo atual. A gente tem que considerar alguns eventos que antecederam a esse tempo. Tem um poema, eu gosto muito de explicar algumas coisas recorrendo à literatura, porque eu acho que marca um pouco da história. Tem um poema feito no final do século XIX, que ele retrata Paris. Aí tem um casal, eles estão sentados possivelmente num restaurante, no bar, e chega um pai com seus 2 filhos, maltrapilhos, são pessoas pobres materialmente. E eles ficam de frente para aquele casal, eles não podem entrar, porque tem seguranças ali que não permitem eles entrar. O poema chama-se Os Olhos do Pobre, e retrata Paris, que está passando por um processo profundo de reestruturação, de modificações na sua estrutura urbana, e que não considera como importante a presença dos pobres, dos trabalhadores, nas zonas centrais. E eles criaram uma estrutura urbana, inclusive normativa, jurídica, para afastar essas pessoas pobres da região central da cidade. Se a gente observar, esse é um fato histórico, mas que tem repercussão até os dias de hoje. Inclusive, se a gente observar Altamira, a gente vai notar que existem umas questões muito, muito similares, não é? Então, o meu argumento, Fabiano, Paula e Daniel e todos que nos assistem, é no seguinte sentido: pensar o lazer e pensar a cidade não passa por dialogar com essa estrutura normativa que aí está. Quer dizer, o direito à cidade, pensar o direito à cidade não é pensar o direito no sentido da lógica jurídica formal, ou seja, das leis que advêm do Estado. Porque essas leis, elas são notadamente exclusivistas, elas excluem as pessoas, elas afastam as pessoas e elas não tornam o lazer uma expressão. Elas tornam o lazer uma mercadoria. Então, eu acho que é o primeiro, tomar consciência de que discutir o lazer jogando com as regras dessa estrutura que é histórica é, ao meu ver, dar continuidade ao modelo que muito mais ele afasta as pessoas, segrega, do que ele aproxima. Então, esse é um ponto para a gente começar. Usando o caso de Altamira, a gente vai ver que o ano de 2011 aconteceram alguns fatos muito interessantes. Um deles foi a assinatura da licença de instalação de Belo Monte. Mas naquele mesmo ano, Fabiano, você sabia que foi votado na Câmara o plano diretor? Né? O plano diretor, ele estrutura, ele dá as diretrizes de como que a cidade vai se estruturar, não é verdade? Coincidentemente, naquele mesmo ano, uma série de fatores que modificam a estrutura da cidade foram
implementadas, especialmente os loteamentos urbanos e tudo, que é para onde essas pessoas que moravam às proximidades do rio Xingu foram realocadas. Se você puder, Fabiano, colocar aquele mapa, tem como colocar aquele mapa que eu pedi? Aí eu ia demonstrar isso, porque eu falo que pensar o lazer, é preciso pensar o lazer sob outra perspectiva, não sob a perspectiva do Estado. Eu não estou com isso querendo dizer que não deve haver diálogo, mas que o pressuposto não é o que aí está. Vejam, esses pontos aqui são os pontos de lazer, tanto público quanto privados. Mas o que eu quero que a gente tenha em mente é que pelo menos 22 mil pessoas foram realocadas das proximidades desse igarapé aqui, Igarapé-Ambé, Igarapé-Altamira e Igarapé-Panelas. Elas foram para essa região aqui, o chamado reassentamento urbano coletivo. Então, se a gente perceber, os espaços de lazer estão concentrados essencialmente nas áreas centrais, ao passo que nesses espaços de lazer, nesses espaços para onde as pessoas foram afastadas, há um inexpressivo número de espaços de lazer. Pode voltar, Fabio. Então, isso é para tentar demonstrar que o que ocorre em Altamira não é um fato isolado e ele tem, pode tirar, Fabio, ele tem ligações históricas com a forma com que as cidades no Ocidente foram sendo constituídas. No caso de Belém, para dar um exemplo ainda da região norte, a gente tem, no final do século XIX, início do século XX, o prefeito Antônio Lemos, ele instituiu uma série de mudanças na estrutura urbana de Belém, especialmente afastando as pessoas que moravam na região das docas para as periferias, certo? Ainda não, Fabiano. E o que acontece? Coincidentemente, né, Fabiano, hoje, o metro quadrado, salvo engano, mais caro da cidade de Belém, do solo urbano, fica na região das docas, onde, historicamente, ali alagava, né? Por acaso, um shopping que tem aí uma ligação com a cidade, com Paris, né, o Boulevard, ele está nesse espaço, né? E agora as docas passam por um processo de revitalização. Então, a cidade ela é produzida nessa lógica em que todo o seu espaço se torna uma mercadoria, todo o espaço se torna um produto que precisa ser consumido. Então, o lazer, pegando aí um adendo do que o Daniel falou, ele deixa de ser uma vivência e passa a ser um produto. Talvez, Daniel, a disputa dos movimentos sociais e, enfim, do povo esteja nessa tomada de consciência, que, ao meu ver, não pode ser feita pelas regras que aí estão impostas. É preciso uma ruptura com essa forma, sem o que a gente não vai conseguir avançar. Então, Fabiano, coloca lá para a gente. Estou fazendo uma pesquisa em Altamira. Então, olha só, esse primeiro aqui, eu fiz uma pesquisa na orla, na praia artificial da cidade, né? Então, eu estou procurando identificar com isso em que medida as pessoas que moravam às margens, porque Altamira não foi sempre assim, com essa conformação, com essa estrutura urbana, né? As pessoas moravam às margens do Igarapé Altamira, do Igarapé Ambé, do Açaizal, elas foram removidas. Então, elas foram removidas para os RUPs. Então, a pergunta que eu faço é assim: você sofreu algum deslocamento, por ocasião de Belo Monte? Então, das 120 pessoas que eu pesquisei, 92% disseram que não. 10, Fabiano. 92% que frequenta a orla, que frequenta a praia artificial, não foram removidas. Entendeu? Ou seja, as pessoas que estão indo lá não são aquelas pessoas que estão no RUCs, que foram removidas para os RUCs. E aqui eu demonstro. Esse gráfico aqui, esse setor aqui, demonstra exatamente isso. Então, aqui eu tenho o Casa Nova, São Joaquim, o Água Azul, o Jatobá e o Laranjeiras. Então, eu tenho
4, 5, 9 pessoas de 120. Apenas 9 pessoas de 120 que moram nos RUCs frequentam a praia artificial. Então, de um universo de 120 pessoas, apenas 9 frequentam a praia artificial, por N motivos, né? Que eu não tenho como eu caracterizar aqui. Mas o que eu estou chamando a atenção, ainda em relação àquele poema que eu trouxe em caráter ilustrativo, é que há um discurso que se institui na cidade que não considera como de importância as pessoas, os trabalhadores, a classe mais humilde do ponto de vista material, ficarem nas áreas centrais das cidades. E, paralelamente, nessas áreas onde essas pessoas são removidas, não é interessante, nessa visão desse Estado, que tenha espaço de lazer. Então, esse é um ponto que para mim é muito claro, né? E aí, Fabiano, se tu puder colocar aquela outra imagem, puder colocar só um pouquinho. É meu cachorro aqui. Então, Fabiano, tu pode colocar aquela outra imagem? Só um instantinho aqui, que tá. É a das crianças agora, né? Só um instante. Então, ao meu ver, essa cidade e essa forma de cidade, ela não contempla as expressões de lazer. O que não quer dizer que o lazer não exista, não coexista. O lazer, enquanto expressão, ele coexiste enquanto um resíduo, enquanto uma possibilidade de transformação. Ele está presente nas sociedades, né? Mas, assim, o que eu estou dizendo é que, quase sempre, as discussões em torno do lazer colocam na tutela, colocam na responsabilidade do Estado a prerrogativa de instituir política pública. Eu acho que não é por aí. Eu acho que quem deve dar a tônica dessa discussão, quem deve direcionar esse debate, não é o Estado, certo? Porque quando faz negando essas expressões, né? E eu dei aí alguns exemplos que demonstram que toda vez que as estruturas de Estado, elas são extremamente conservadoras e não consideram isso. Essa imagem que o Fabiano projetou aí é de um texto da Eliane Brum, feito em 2019, que ela narra, enfim, uma série de mazelas que foram trazidas por Belo Monte, e ela relata como que essas duas crianças, e as crianças em geral, mas essas duas crianças, como que elas ficaram impedidas de acessarem a cidade, de acessarem o Rio Xingu. Na verdade, ela narra lá que esse menino ele tem rugas, né, sobre os olhos, que ela nunca tinha visto, é um texto assim muito forte, mas o que ela está narrando também é que esses meninos que moravam à beira do rio, eles não tomam banho no rio já tem mais de ano, mesmo morando numa cidade beira-rio. Daniel colocou que a cidade da Amazônia tem diferenças, né? Tem múltiplas diferenças. Uma delas é o fato da cidade estar na beira do rio não torna ela uma cidade ribeirinha. Então, essa também é uma questão, né, Daniel, importante que a gente tem que considerar. Por quê? Porque tem alguns fatores, como, por exemplo, os grandes projetos, que modificam essa dinâmica da cidade de maneira muito forte. E esse caso é emblemático, porque se você observar, essas crianças, elas estão mais como espectadoras, elas estão mais elas parecem que não pertencem àquele espaço mais, né? A árvore está morta, o rio está represado, e as crianças, elas estão, uma de vestido, outra de calça, elas como se você fosse para o rio, mas fosse apenas para olhar o rio, ou estivesse há muito tempo que não via o rio e estão ali encantados, quando deveria ser uma questão do dia a dia, como era. Então, essas questões que acometem o espaço da cidade implica centralmente na apropriação do lazer, enquanto uma expressão, né? Então, é nesse sentido que a gente
no meu ponto de vista, é preciso ter em mente que discutir o lazer é pensar forma de ruptura. Ruptura com esse modelo que está, e não ceder, Fabiano, a ideia da política pública pensada de cima para baixo. Política pública, ela tem que representar, isso pode parecer clichê, falar que a política pública não pode representar de cima para baixo, mas eu acho que a gente tem que se apropriar desses instrumentos e discutir o lazer realmente como uma ocorrência na sociedade. Então, a gente precisa retomar as conferências, né? Retomar os fóruns que discutem essas questões, sem o que a gente não vai conseguir avançar. Quer dizer, a gente discutir o lazer só do ponto de vista teórico não tem um valor pleno. Então, a gente precisa contribuir também no sentido da tomada de consciência. Essa tomada de consciência deve ser coletiva, né? Então, é nesse sentido, Fabiano. E só para concluir, Fabiano, eu também concordo com o Daniel. Eu acho que o conceito, ele restringe muito. Quando você conceitua uma prática, especialmente uma prática social, ele restringe muito. Mas a gente que trabalha com pesquisa, a gente, às vezes, a gente tem que trabalhar com isso, né? Pelo menos com aproximações. Então, eu trabalho com aproximações. Então, eu deveria ter começado com isso, mas vou concluir. O lazer, eu penso que o lazer ele tem 4 dimensões para a sua ocorrência. Primeiro é o tempo do lazer. O tempo do lazer não é o tempo do trabalho, é um tempo livre, mas livre de qualquer obrigação. Se você chegar em casa e ainda tiver obrigações para fazer, e aí a questão de gênero aqui, eu tenho que reiterar, a mulher nesse aspecto, ela chega em casa e ainda tem que fazer muito mais serviço do que o homem. Então, nesse aspecto, ela padece mais ainda no acesso ao lazer. Então, o tempo é o tempo livre. A atitude, a pessoa tem que ter atitude. Se tem tempo livre, ela tem que ter uma atitude nesse tempo livre, para se apropriar do espaço. A outra é a liberdade. A liberdade é aquela prerrogativa de você escolher entre 2 situações reais. Por exemplo, ir à praia ou ir, por exemplo, ao campo. São 2 opções reais de lazer no tempo livre. Certo? Concluindo, então. E a outra é o espaço. É o espaço. Mas não o espaço no sentido concreto. Eu concordo com o Daniel. O espaço ele é uma construção também social. Não é somente uma quadra, uma brinquedolândia, né? Estou fazendo propaganda aqui. Mas ele é um conjunto de relações que se dão na sociedade. Né? Então, é nesse sentido. Estou satisfeito. Muito bem. Uma explanação muito bela. Parabéns, Francivaldo. Acho que estou conseguindo minimamente acompanhar o que a gente está querendo construir aqui nesse debate. Professora Ana Paula, com você. Obrigada, Fabiano. Boa noite. Boa noite, Daniel. Prazer conhecer, assim, né? Pessoalmente, não tão pessoalmente, mas embora você já é bem conhecido na academia. E meu colega do doutorado, Francivaldo, né? Que a gente sempre discute essa história do lazer. E, claro, cumprimento especial ao Vitoriano, que eu já conheço há um bom tempo, mas eu até acho muito bacana essa ideia de vocês fazerem esses eventos, acho que você e outras pessoas estão fazendo isso sempre, embora, dada a sua história, isso não seja uma novidade, né? Até porque você sempre foi um cara das linhas de frente de lutas, né? Então, te encontrar aqui é algo que é comum, né? Para quem te conhece. Então, quando falei que eu era professora da UFPA, eu sou professora tem uns 5, 6 anos, mas até esse período eu sempre fui militante nas linhas de frente dos movimentos sociais, né, nas últimas 2 décadas, mais do que isso, né? E ser professora é uma outra experiência na minha vida, mas a minha vida inteira eu fui liderança dos movimentos sociais, especialmente os movimentos do campo. E é desse lugar que eu queria falar sobre lazer, tempo livre, brincadeira, né? Para concordar com o professor Daniel, que é muito difícil fechar essas coisas num conceito, né? Especialmente porque a gente está falando de pessoas. O lazer não é uma coisa, é gente. É gente que se expressa, é gente que se manifesta, é disso que a gente está falando, né? Então, não tem como fechar o lazer num conceito.
E falando dos movimentos sociais, que é do lugar onde eu quero falar, eu queria dividir em dois momentos. Um primeiro é como esse assunto do lazer, do tempo livre, está dentro dos movimentos, ou pelo menos como eu vivi isso durante anos, e acho que talvez muita coisa ainda não mudou. Primeiro, a luta dentro dos movimentos é muito dura, né? Saúde, educação, N bandeiras de luta. O lazer é sempre secundário. Discutir esse assunto é sempre secundário. Exercitar, menos ainda. Eu lembro dos infinitos seminários e congressos e reuniões que eu participei, e acho que todos vocês já participaram. Lá no finalzinho, depois das 5 da tarde, sobravam uns 10 minutos para jogar uma bola, ou um dominó, ou um jogo de baralho. Então, isso para as pessoas não ficarem loucas, né? Porque discutindo o problema de estrada, educação, saúde, tudo isso, se tirava um tempinho para fazer essa discussão, para fazer esse exercício, né? Mas discutir esse assunto como uma bandeira de luta é muito mais distante ainda, né? Então, era muito mais distante. A sensação é de que, assim, a gente ainda está brigando para que tenha uma escola aqui, a gente ainda está brigando para que o posto de saúde funcione, para que tenha médico, para que os agricultores tenham direito, que os professores tenham direito, sejam melhores remunerados. Por que a gente vai discutir lazer, né? Eu acho que o professor falou muito bem em relação a isso. Toda essa construção social que envolve esse direito. Aí, o direito não é o direito de buscar no Estado, mas é como um ser humano, como um nativo, como uma pessoa que quer ter direitos, né? Eu acho que essa é uma coisa interessante. Assim. Talvez essa seja também uma das razões que a gente ainda tenha tantos problemas, ainda tenha tantas limitações para pensar o lazer. Especialmente porque as pessoas que vão na linha de frente, que fazem as lutas nos movimentos sociais, elas nem sempre dedicam muito tempo para isso. Porque é tão duro, né? E agora, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo, claro que esse é um momento diferenciado de todos que a nossa geração viveu, né, até aqui, mas é difícil pensar, né? Pensar em gastar parte do seu tempo pensando no lazer. Esse é um lado. Então, essa coisa de como isso acontece dentro dos movimentos. E aí, quando o Francivaldo falava do gênero, mesmo esse jogo de bola no final, ainda era para os homens, né? Mesmo o dominó, o baralho, ainda era para os homens. Algumas mulheres entravam no meio, né? E jogavam e participavam. Mas isso foi mudando também com o tempo. Na medida em que as lideranças dos movimentos, seja o movimento de mulheres, agricultores familiares, quilombolas, eu falo mais do campo, porque é o campo que eu conheço mais, né? Que militei minha vida quase toda, mesmo nesses espaços, aí, as mulheres, elas também tinham suas limitações de participação, né? Então, quando a reunião terminava, os homens jogavam bola e a gente cuidava de outras coisas. Algumas mulheres iam cuidar dos documentos, cuidar dos filhos que levavam para a reunião, cuidar de outras coisas. Então, tem todo esse universo diferenciado. A outra parte da minha fala, eu queria dividir sobre essa ideia do lazer como um produto, da brincadeira como algo que tem que ser sistematizado, coordenado, ajustado, medido, né? Como o Estado faz. Eu me lembro, eu acho que assim, eu sempre brinco com meus alunos que diz que a parte boa de envelhecer é que a gente pode contar as histórias e provar, né? Então, essa é uma coisa interessante. Eu me lembro que houve um tempo assim que era uma profusão de quadras sendo construídas, né? Todas as prefeituras fazem quadras, em todas as vilas também fazem quadra, os vereadores reivindicam, os deputados reivindicam, a comunidade reivindica quadra e tal. Depois tinham os ginásios, a grande maioria nunca nem terminavam, né? Ficavam sem cobrir, sem arquibancada. E um dos últimos kits considerados no mundo do lazer são as academias ao ar livre, né? Também é uma coisa que vai se proliferando em todo canto.
não pensem não pensem que com isso eu critico a ação do Estado. De jeito nenhum. A gente está fazendo uma discussão como o Estado, que ele decide o seu trabalho, decide o seu salário, decide onde você mora, decide as regras, também quer decidir como você se diverte. Talvez essa parte aí seja na concepção dos movimentos que agora fazem essa discussão com muito mais densidade, né? Seja a parte mais perigosa, porque a gente fica todo mundo homogeneizado, todo mundo igualado, e com isso você vai cortando as expressões que podem surgir. E aí o lazer, na concepção geral, é algo, às vezes, muito mais simples do que certas coisas complexas que são feitas, estruturas, como bem falou o Francivaldo. Eu passo todo dia para comprar, todo dia não, mas sempre que vou ao açougue, passo numa determinada rua aqui no meu bairro, e tem uma mesa de carteado na calçada de muitos anos, né? Que ali jogavam os pais, agora eu vejo que os filhos deles já jogam também ali, sabe? É uma coisa natural. A vizinhança que mora há 20, 30 anos na mesma rua faz coisas em conjunto. Então, é claro que é um exemplo simples, e também, assim, para ficar no universo de que o lazer não pode ser algo homogeneizado, né? Não pode ser pensado só dessa forma. No meu bairro, por exemplo, tinha uma quadra em frente à minha casa, era um campo. Na verdade, era um campo, né? Um gramado onde os cavalos pastavam e também tinha jogo de bola. Isso era um terreno público. E esse terreno público agora acabou essa história, nem os cavalos, nem os jogadores de bola, são estruturas físicas construídas, né? Estruturas públicas, é onde é construída a UPA, por exemplo, a unidade de pronto-socorro, é onde é construído outras estruturas que são importantes, né? E que são reivindicadas. Isso mostra como a gente trata esse debate do lazer. Não, mas a gente não vai construir a UPA aqui, mas a gente vai construir uma quadra lá não sei aonde, né? Então, essa ideia de não ouvir a sociedade, de não ouvir os movimentos, de não dar importância para o que as pessoas consideram como lazer, ela é muito perigosa. E ela é muito triste, porque depois a gente fica se perguntando por que aquela estrutura que foi construída está ali quebrada, não é usada. Não foi construído para quem, por exemplo, né? Eu acho que assim e o que as pessoas queriam às vezes eram coisas mais simples. E essa história do lazer também, né? Claro que não é o nosso foco, mas ele está ligado com o lazer que é aceito pela sociedade, o lazer que é aceito, né? O lazer considerado que pode ser aceito é a quadra, é o jogo de futebol, é a academia, são os hábitos urbanos. E aí, nisso, a gente entra para uma discussão que é a história do direito à cidade. Se a gente pensa isso da população urbana, pensa a população do campo, que vem à cidade. Qual é o direito que ela tem? Qual é o direito que ela tem nessa estrutura aqui de Altamira, por exemplo? O povo, quando aporta na rodoviária, por exemplo, como é que ele é recebido? Ele é recebido pela calçada, né? As pessoas têm a calçada. As pessoas que vêm do campo do Açurini têm a beira da balsa para eles ficarem ali, né? Com suas coisas, com sua família, enfim. Então, assim, essa discussão do direito à cidade, ela é uma discussão, assim, bem interessante, né? Qual é o direito à cidade? E, às vezes, assim como o lazer, as pessoas são tão excluídas dos seus espaços e dos seus direitos que eles até começam a achar que está certo, porque minha comunidade é lá na zona rural, né? Então aqui é a cidade, como se a cidade fosse algo fora do universo onde ele vive, como se ele não tivesse direito também. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante. Seguindo, né? E quando você fala do lazer como tempo livre, que aí eu acho essa discussão bem interessante. Eu acho que eu, Francivaldo, que somos do campo, né? Não sei, Daniel e Vitoriano, né?
tem suas origens na agricultura, eu me lembro que a coisa mais prazerosa, quando a gente morava na roça, era voltar da roça, almoçar, e aí tinha aquele momento que todo mundo deitava no piso, ou debaixo da árvore, entende? Aquele era um momento, e era um ritual que a nossa família fazia. E não era só nós, várias outras pessoas, com certeza. Fazia parte da nossa vida, não precisava dizer que aquilo era algo que tinha que descansar o corpo para voltar para o trabalho, porque ia render mais, não é isso. Era algo que nos dava prazer de fazer. Eu acho que a alegria e o prazer também precisa estar associado nessa discussão. Tá? Eu acho que tem muitos espaços que não é uma discussão complexa, né? Mas também não é tão simples, porque você pode dizer, sim, e daí? Aí todo mundo vai fazer o que quer, o Estado pode copiar os modelos, claro que pode reproduzir modelos, mas a gente está falando de ouvir a sociedade, de ouvir as pessoas na sua diversidade. Como é que os indígenas encaram tudo isso? Os indígenas citadinos, por exemplo, encaram tudo o que é considerado lazer nessa cidade. O que é aquilo tudo para eles? Como eles são recebidos por isso? Como os agricultores são recebidos por isso? Esse estranhamento que você mostrou na fotografia do texto da Eliane Brum, é essa relação também que as populações têm com a cidade, mas porque elas também não são chamadas para essa construção. E considerando que, às vezes, o lazer não tem tanta importância nas discussões políticas, às vezes, os movimentos eu sempre acompanhava que parecia que era uma troca, assim, não, mas a gente vai construir uma quadra lá, a gente vai, para ganhar o voto, a gente vai construir uma quadra, a gente vai ajeitar aquilo lá, porque tem uma parte da sociedade que gosta de brincar, que são os jovens, né? E aí a gente vai fazer isso na comunidade. Eu cansei de ver isso. E essa é uma prática muito comum ainda nos dias atuais, né? Você garantir o direito, o acesso ao lazer, o direito ao lazer, o direito ao tempo livre, como a gente queira chamar, como se o Estado, como uma benevolência do Estado, especialmente sobre a juventude, né? Isso é muito duro e essas coisas a gente precisa reverter. E ao pensar no lazer, é preciso também pensar que os jovens e todas as populações precisam se responsabilizar por essa discussão, precisam responsabilizar pelas suas escolhas que fazem também, tá? Então, assim, mas eu vejo, assim, com muito alegria que dentro dos movimentos sociais, isso tem mudado bastante. Essa discussão do lazer tem mudado bastante. Tanto para as lideranças do movimento, quanto também para os novos movimentos que são já focados na cultura, no lazer e tal, né? Eu me lembro quando surgiu em Altamira um grupo chamado Poetas Marginais, né? Imagina, uma cidade que tem mais de um século, né, surgiu um grupo chamado Poetas Marginais e todo mundo queria saber o que era aquilo, né? Como se fazer poesia e se expressar em praça pública fosse algo, nossa, algo novo, né? Imagina, essa é uma prática, é um direito. Tá? Então, acho que assim, isso foi bem interessante porque aí sim eu vejo uma apropriação, um protagonismo, uma responsabilização por esse debate, né, do lazer, do direito ao tempo livre, de ter direito de fazer o que eu quiser com o meu tempo livre. Acho que isso é um debate bem interessante. E eu acho que também queria lembrar de uma coisa que Daniel colocou, que eu achei muito bacana, que é as brincadeiras, né? Quando o lazer é muito sério, ele deixa de ser uma brincadeira. Quando deixar de ser uma brincadeira, qual é o sentido que tem? Qual é o sentido quando você não respeita a brincadeira? Quando você não considera as brincadeiras? Eu acho que isso é preciso pensar no que as pessoas querem fazer, no que elas fazem, nas práticas que elas têm. E não existe um jeito só de fazer. O lazer para as pessoas jovens do campo, o lazer para as pessoas jovens da cidade, o lazer para os quilombolas, o lazer para os indígenas, o lazer para as populações do campo, jovens e com maiores idades, é diferenciado. Essa visão também é preciso pensar nisso também.
Não é só uma discussão do idoso, da terceira idade, de quem não é jovem, né? Não é uma discussão biológica só. Isso é uma discussão social, discussão da diversidade, da representatividade. Tá? Por enquanto é isso. Obrigada. Muito bom, gente. Um lindo debate esse que vocês trazem aí dos diferentes locais, né, de fala, da perspectiva dos estudos que vocês fazem, da vivência de vocês também, acho que é fundamental. Mas eu queria trazer para o debate, justamente a partir disso que vocês trazem inicialmente, inclusive, acho que nos comentários foram justamente meio que aparecendo isso, vou até colocar aqui o comentário que eu queria dialogar com vocês, da professora Netinha, né? Ela coloca aqui que a relação entre o urbano e o rural ele é tênue. Acho que ela fez esse comentário justamente na fala do professor Daniel, né? Sobretudo na Amazônia, no qual o processo de povoamento se dá a partir da expansão e desenvolvimento rural, que essa dimensão, quando a gente discute o direito à cidade, o Daniel trouxe aquele conceito, né, do que é a cidade e tal. E é bem verdadeiro, isso que a professora Netinha fala, que a partir, e o Francival também trouxe, né, quando ali antes do Monte, aqui em Altamira principalmente, se fez um plano diretor justamente dimensionando para onde a cidade poderia crescer. E se a gente for observar, Ana Paula, onde estão os RUCs hoje, era justamente o que era a zona rural antes de Belo Monte. Né? Então, essa linha tênue do que é urbano e rural, do que é a cidade e do que é a zona rural, né? Realmente ela é muito estreita. Mas, nesse sentido, eu queria trazer que você trouxesse para o debate, gente, isso. Como é que e aí, claro que é um debate bem maior, mas, justamente, como é que essas mudanças dentro da cidade, elas vão negando com que as populações mais vulneráveis tenham acesso, né, a essa cidade. Porque se a gente for observar, eu vou falar de uma imagem que eu não sei se talvez o Daniel tenha ela em mente, mas com certeza por ele anda, ele também observa a mesma coisa, da imagem de Altamira. De como é que constrói 5 RUCs e os espaços lazer lá é uma quadra, né, e é uma quadra justa, que é super tensa aquele ambiente, né, não do ponto de vista arquitetônico, aquela quadra ela não chama tanto, né, as populações que vivem ali, não tem praça, não tem nada, e o que se configurou de espaço dito de lazer é justamente aqui para a independência, a Orla do Cais, que historicamente sempre existiu, os espaços para as pessoas se socializarem dentro dos RUCs, elas não existem. E onde elas viviam anteriormente, podemos até dizer que elas eram insalubres, assim como a nossa energia de fato reivindica isso, né? Tirei o povo da área insalubre e coloquei num bairro planejado. Um bairro planejado não sei até que ponto. Mas como é que essas mudanças, essas transformações dentro da cidade vai negando às pessoas esse acesso a essa cidade e também vai se reestruturando sem dar espaço para as pessoas se socializarem. As pessoas vão ficando obrigadas a ficar presas dentro de casa, porque até aí já entra o link que a questão da segurança não se permite as pessoas ter aquelas relações de vizinhanças que tinham anteriormente, né? Como é que vocês enxergam? Né? Eu sei que é muita coisa que estou jogando dentro, mas para dialogar com vocês aí. Eu tenho uma... depois da fala do Francivaldo, eu me lembrei do documentário da Eliane Brum, né? Eu achei muito interessante, porque eu tive várias vezes em Tucuruí, mas nunca tive oportunidade de ir a um RUC, né? Mas, a partir do documentário dela, eu achei muito interessante para que os intelectuais locais começassem a intervir no processo de violência que existe naqueles RUCs, justamente porque eles foram construídos sem levar em consideração quem iria morar lá. Tem um relato muito interessante, se eu não me engano, o nome do pescador era Francisco. E quando ele foi relocado para lá, ele era ribeirinho, quando ele foi relocado para o RUC, ele levou a canoa dele e colocou no fundo do quintal. Eu não sei se vocês viram esse documentário, muito interessante esse documentário. E aí, o que acontece? Ele era um cara triste. Claro, tiraram
a brincadeira dele, que aí antropologicamente para a gente, essa questão do brincar e trabalhar, o limite é muito tênue, é igual a questão do rural e do urbano. E tirar esse trabalho, essa brincadeira dele. Ele colocou o barco no fundo do quintal. Mas o processo de violência psicológica foi tão grande que um dia ele desapareceu. Ele desapareceu, e todo mundo ficou preocupado, onde é que está seu Francisco, seu Chico, no caso, e tal, não sei o quê. Seu Chico estava no quintal, dentro da canoa dele. Entendeu? Então, para mim, essa questão, a gente tem que redimensionar essa questão da atuação do Estado dentro do que se considera lazer. Né? Nós temos um multiespaço, né, dentro da cidade, essa linha tênue, o que seria rural e urbano, e não se constrói mais como é que se diz, um reconceito, não sei se poderia utilizar essa palavra, do que seria, não seria mais um urbano e um rural, porque eles estão se conversando, as pessoas que estão, por exemplo, no antigo rural de Altamira, já estão dentro do que seria considerado como cidade. Só que isso, para mim, é por isso que eu sou muito, como antropólogo, eu não consigo ver esses conceitos muito fechados. O que é cidade? O que é cidade em Altamira? Se dentro de Altamira está convivendo esse rural, ele traz esse processo de herança cultural, ele não se desfaz no momento em que ele entra como se Altamira fosse um portal, entendeu? Pô, vou entrar em Altamira, pronto, vou vestir outra roupa. Não funciona assim. Então, essa pergunta que tu faz, Vitoriano, eu acredito que é mais a gente ser mais sensível ao que seria esse lazer para essas pessoas. Né? E é muito interessante porque o lazer para o nativo não é esse lazer que é formalizado, homogeneizado, e aí eu vou mexer até na área do Francivaldo, que é a área do educador físico, né? Que teve um tempo, acho que dos anos 80 para cá, todo mundo é marombado, todo mundo só tem atividade física se tu fizer academia. Pô, tu vai ver o indígena, ele não tem uma academia, eu nunca vi indígena fazendo pilates, nem fazendo outro tipo de atividade dessa que é formalizada. Ele tem a brincadeira da canoa, o arco e flecha, vai caçar, não sei o quê. Então, eu acredito que essa questão da violência com essas populações não deixar que elas falem o que é isso para eles. Não é só chegar e dizer assim, olha, eu vou te pôr a goela dentro que se tu és brasileiro, o teu esporte é futebol. Então, no teu bairro, tu tens que ficar contente porque tem uma quadra. Exato. Eu acredito que a grande questão é essa, a gente começar a perceber, enquanto intelectuais, dentro desses encontros, discussões e tal, como é que se processa essa questão. E abandonar um pouquinho esse conceito de lazer com essa perspectiva homogênea, tá? Homogeneizadora. Não sei se eu contribuí aí para o que tu perguntaste. Não, mas acho que é essa reflexão. Mais alguém, gente? Ana Paula, Francisco? Pode ir. Então, são tantas questões, né, bem colocadas aí, inclusive pelo público, né? A Paulinha faz uma bela reflexão, né, Paulinha? Sobre tempo livre, sobre essa lógica do discurso, né, que se institui quanto elemento que visa racionalizar o espaço, né, homogeneizar. Eu vi que foi a Thaís, né, a doutora Thaís, fez um comentário aí também, né, a gente sempre conversa sobre isso, ela tem um olhar muito sensível para isso, para essa forma com que a cidade tem se consolidado, enquanto esse espaço que nega, acho que é isso mesmo, Daniel, há uma negação das vivências do cotidiano. Os valores de uso, eles são negados por uma lógica que racionaliza, que visa o espaço como uma generalidade, né, como uma universalidade. Por isso que eu disse que o desafio, do meu ponto de vista, é fazer a ruptura com isso. Ao tomar consciência de que isso está operando, você rompe com essa lógica e não joga mais com as regras desse jogo. Eu vou dar 2 exemplos aqui. Nos anos de 2009, existia um programa chamado Programa Esporte e Lazer nas Cidades, era o PELC. E também existia o Segundo Tempo.
projetos muito bons, mas eles pecaram, eles não se consolidaram. Por quê? Exatamente por isso que nós estamos discutindo. Eles se deram de cima para baixo. Eu estou falando do ponto de vista formal. Eles vieram enquanto política pública, mas eles não conseguiram assimilar quais são as vivências que estão no cotidiano, entendeu? E aí, fazendo um gancho com o que a doutora Thais falou, né, que ela disse que há muita propaganda, de fato, e há muito mesmo, em relação a essas áreas. Eu acho, Fabiano, que tem uma questão que a gente não pode também ser, digamos assim, ingênuo no sentido de embarcar numa narrativa que é construída por grande capital, né? Eu estou te provocando no sentido da gente considerar que esses espaços onde as pessoas moravam, à margem dos 3 igarapés, afluentes do Xingu, isso de destituir as pessoas desses locais foi um discurso criado pela Norte Energia, correto? Então, essa ideia da cota 100 para remover as pessoas, tanto é que hoje não está alagado esses espaços. E você tem hoje nós temos uma técnica muito avançada de engenharia que você pode fazer com que as pessoas morem nesses espaços, certo? Se a gente der uma pesquisada rápida, a gente vai ver que os astecas, antes dos espanhóis chegarem, eles moravam em lugares que eram alagados, né? Sociedades muito antigas. Então, essa para mim, não cola. Essa narrativa de que, vai alagar, então nós temos que remover, para mim, está naquele contexto de que é preciso embelezar a cidade, tornar a cidade mais bela, tornar o solo urbano, o espaço da cidade mais valorizado, incorporar valores e colocar as pessoas, os trabalhadores, as trabalhadoras, para longe do centro. Então, esse é um ponto que tem acontecido, e você modifica a normativa, você modifica plano diretor, você institui toda uma estrutura jurídica para justificar esse ato. Então, eu acho que são violências no plano real, no plano concreto e no plano jurídico, no plano legal, né? Porque, olha só, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, tá no artigo 24, está o lazer como direito. Nós temos a Constituição da República do Brasil, a chamada Constituição Cidadã, artigo 6º, está lá como direito. Nós temos a Carta de Atenas, do século XX ainda, dizendo que o lazer é um direito. E nós temos a Constituição Estadual, certamente a lei orgânica do município está dizendo que o lazer é um direito, mas ele não é um fato, entende? E quando a política pública vai considerar o lazer, ela nega o fato e institui o direito, entende? Então, a gente tem que ficar ligado nisso, porque senão a gente embarca nessa discussão e legitima. E olha só como as pessoas são muito... As pessoas têm essa perspectiva. Os parques que a doutora Thais mencionou, que especialmente na confluência do Igarapé Altamira com o Xingu, o que aconteceu? Várias quadras, tanto poliesportiva quanto para de vôlei. Ninguém joga vôlei lá, entendeu? Ninguém joga vôlei. Ninguém joga vôlei lá na Aparecida, certo? Ninguém joga vôlei lá no São Joaquim. A gente joga vôlei na Orla do Cais, que eu falo a gente porque eu faço parte do grupo que joga vôlei. Na Orla, que é um espaço também de disputa lá no sentido da apropriação, e ali numa ruazinha aqui, numa rua ali próximo, no bairro do Brasília, famosa rua Osório de Freitas, que tem um outro nome que eu não vou falar, porque o horário não permite. Mas, enfim, a legitimidade, Fabiano, quem dá é o público, são as pessoas, entende? Então, assim, eu acho que a gente precisa... A última conferência de esporte e lazer, na verdade, era esporte, que a gente participou em 2009. E aí, Paulinho, de lá saiu essa ideia das construções das quadras e tal. Depois disso, a gente não conseguiu mais avançar. Vieram os projetos, o PELC, segundo tempo, mas veio articulado com o Programa de Segurança Pública, tipo com o PRONASSE, que não casou bem, porque o lazer é expressão, ele não tem que estar subordinado à segurança. Viu, Fabiano? Aí, quando eu falo do discurso, e vou concluir, olha só que interessante. E, às vezes, as pessoas passam, o discurso é tão potente, que as pessoas passam a legitimar essa forma de violência. Todas as quadras
aliás, todas as praças construídas em Altamira pela prefeitura e pela prefeitura, eu acho que foi a prefeitura que construiu e requalificou algumas outras. Elas são gradeadas, tem uma única entrada, ela é monitorada por sistema de vigilância de câmera 24 horas, e ela só tem um portão de entrada. E fecha, abre às 6 e fecha às 11. Entende? Então, isso quem definiu foi o Estado, no caso o ente municipal. E aí é o seguinte, se a gente lançar uma enquete agora, mais de 50% vão concordar com isso. Mais de 50% da população vai concordar com isso. Eu não estou trazendo aqui a verdade, entendeu? Eu estou trazendo um ponto de vista, certo? Eu também não acho que vou mudar o mundo com o meu ponto de vista. Mas é para dizer para vocês que esse discurso opera. Ele opera e funciona. Entende? E aí, tu quer ver? Olha na margem, ali na orla, e vê para que lado da cidade os bancos estão virados. Você tem um rio igual ao fundo, você tem os bancos que as pessoas sentam. Para onde está virada as costas do banco? O rio. O rio. Essa é o discurso urbanocêntrico que nega a singularidade do espaço, que nega as suas características do cotidiano e institui aquela visão lá do século XIX que eu comecei fazendo referência ao poema Os Olhos do Pobre. É por isso que eu disse que, para entender a cidade hoje, a gente não pode procurar explicá-la por hoje. Da mesma forma, nós não podemos tentar explicar o lazer ou compreendê-lo por hoje. Muito bem. Professora? Então, eu só queria acrescentar mais duas questões, né? Nessa linha aí dessa linha tênue, né, entre o rural e o urbano, claro, se você for olhar Altamira há 100 anos, Altamira depois aos 50, Altamira antes de Belo Monte, Altamira depois de Belo Monte, você vai perceber muitas diferenças, né? Então, talvez, não só para o lazer, mas para outras políticas, para outras ações, o Estado precisa entender a diversidade. O que é essa cidade hoje? O que as pessoas fazem? O que as pessoas querem? Esse é um princípio para você pensar o planejamento, é o respeito. Porque se você não se dá o trabalho de fazer esse exercício, então copia os modelos todos que tem em todos os lugares e na medida das condições, implanta, que é um pouco a prática, né? Não quer dizer que tudo seja ruim, mas, assim, isso está muito distante do que é construir a política pública, do que é discutir lazer, tempo livre com a sociedade. É uma coisa muito distinta. Então, acho que isso é preciso entender. A outra coisa é que, assim, não tem como pensar o lazer sem pensar na alegria, sem pensar na liberdade, sem pensar no prazer. Essa é a razão desse tempo livre, essa é a razão disso. Se a gente pensa como um produto, se o Estado, que eu digo, pensa como um produto apenas, né, tantas quadras, uma quadra em cada bairro, enfim, uma praia artificial ali, os concursos de quadrilha, se esse pensamento é um pensamento assim formal, homogêneo, como bem disse o professor, ele é um pensamento do Estado, mas não confunda isso com o direito ao lazer, né? Com o direito ao tempo, a construir o tempo livre, a pensar o tempo livre. Isso é outra coisa, né? Que todos nós, não só o Estado, mas todos nós temos que aprender a exercitar essa discussão. O que a gente sabe sobre todos os indígenas que moram na nossa cidade, o que eles consideram como lazer e tempo livre? O que eles gostariam de fazer? Ou melhor, nem o que eles fazem. Então, acho que esse entendimento é uma condição para a gente começar, né, ou continuar a fazer essa discussão mais profunda sobre o lazer como um direito, sobre o lazer enquanto uma brincadeira que alegra, diverte e faz a gente viver com mais dignidade. Isso. Rapaz, não é tão fácil não.
Porque ele vai trazendo outros elementos. Eu não vou dizer que fica mais complexo, mas que nos leva a uma necessidade de reflexão maior. E só para colocar um ponto que vocês vão trazendo, o Francivaldo, ele colocou muito bem essa questão da praça, que por exemplo. Por exemplo, assim, quando vocês vão falando aí eu começo a me preocupar com algumas reivindicações que a gente faz sem refletir, e como é que a gente vai reivindicando aquilo do Estado sem essa reflexão, e a gente mesmo é quem vai colocar as contas dentro da caixinha sem exercitar essa liberdade, né? Que essa dimensão do lazer, né? Que é o que eu gosto, que é o que esse momento livre e tal, esse tipo de coisa nas suas diversas dimensões. Mas, por exemplo, essa questão da praça, por exemplo, ela é muito séria aqui em Altamira. Todas as praças muito reformadas, belas, lindas, mas todas gradeadas. Aí, quando a professora, você falou aí dos poetas marginais, quando nós começamos, lá em 2013, nós começamos a fazer na calçada, em frente à casa do Moisés, né, que hoje vende livros aí e tal. Em frente à casa do Moisés, a praça lá, o espaço era esse. Depois a gente decidiu que ia para a praça, porque era um espaço maior, não tinha questão do trânsito. Fomos para a Praça da Paz, ali na Djalma. E lá era perfeito, porque tem aquele semáforo lá, né? Então, assim, além do nosso público, que era nós e mais algumas pessoas, o semáforo fechava, as pessoas viam aquele movimento, ia lá, parava o seu transporte e voltava para ver o que estava acontecendo. Então, o fluxo do sarau funcionava assim. De repente, a gente estava em 10 e, de repente, chegou o sarau que de repente estava em 100, sabe? Um negócio, e do nada esvaziava de novo pela mágica do semáforo. As pessoas viam aquele movimento uma vez por mês ali, ia, parava, voltava, era muito mágico. Fechou, falou, vai ficar muito massa essa praça reformada, esse sarau vai bombar mais ainda. Quando reformou, que nós voltamos para lá, aquele negócio gradeado simplesmente não funcionou. Não funcionou, porque ela é pequena, com o negócio prisão, ficou uma prisão. Foi quando nós fomos para a Praça da Independência, que também é gradeada. Só que lá, por ser maior, a gente não sente essa prisão. Mas aí, continua com a limitação, porque depende, porque sarau é isso, a gente não vai lá por obrigação, a gente vai por diversão, pelo deleite da música, da poesia, e tem hora que decola, né? Vai decolar. Tem vezes que a liga, a fantasia, vai dar lá no final. E aí o vigia chega e fala assim, ó, vou fechar a praça agora. Entendeu? Que é quando as pessoas estão se divertindo e tal, e tu tem que acabar com o sarau. Isso é um ponto. O outro ponto é a questão da licença. Eu acho que obviamente, por organizações tão grandes, eu até concordaria com o agendamento, né? Tipo assim, não tem nenhum evento, ou quantos eventos cabem na praça para por questão de som, né? Um não incomodar o outro. Eu até acho que deveria haver agendamento por questão de organização. Agora, a licença, na minha cabeça, pressupõe que eles podem proibir o evento. Isso já aconteceu. A nossa sorte, nós nunca fomos para lá sem a licença. Mas, às vezes, eu esqueci o papel em casa, com a licença, e eu não poder iniciar o sarau, tive que ir em casa buscar o papel, porque sem o papel da licença eu não poderia iniciar o sarau. Olha o quanto isso, para mim, eu acho muito pernicioso, assim, sabe? Muito perigoso. Então, é um elemento que parece que é para organizar, e eu concordo com o Francivaldo. Se for perguntar para a população se aquelas grades ali são bem-vindas, a maioria vão dizer que é bem-vindo, porque tem segurança, é para manter aquele tudo ali conservado e tal, mas no final das contas, a expressão do que deveria ser acaba limitando, acaba podando, e muito nisso. Mas aí, eu acho que para uma última rodada, não as considerações finais ainda não, mas para uma última rodada aí para a gente ir alinhavando o debate, gente, eu queria trazer justamente isso que o Francivaldo já trouxe um pouco, era a questão que a Thaís também trouxe no seu comentário, que é justamente todos vocês já falaram, mas eu quero pegar essa dimensão da política pública, e aí, com outro olhar, já a partir do que vocês trouxeram, né? Talvez, se você não tiver trazido esses elementos, eu ia fazer trazer o mesmo questionamento em outra lógica, mas a partir do que vocês já trouxeram, como é que vocês pensam, né?
partir da academia, mas como é que vocês veem as políticas públicas que fortalecer essas dimensões do lazer, né? Que as pessoas, aí não somente o lazer do centro, né? Eu tenho que vir no cais para ter acesso a uma praça. Eu não estou falando só do lazer da praça, né? Porque eu fui fazer umas pesquisas para vir acompanhar vocês aqui. Alguns estudos colocavam um dos grandes locais de lazer o shopping center, né? Que para mim, sinceramente, eu não consigo dimensionar um local de consumo, que para mim é isso, é um local de consumação, tal, como um espaço de lazer. E hoje a sociedade que nós vivemos coloca esse local como um espaço de lazer. Mas como é que vocês enxergam que podemos garantir aquilo que está na Constituição, que é um direito nosso, o acesso ao lazer? Como é que as políticas públicas podem garantir isso? Logicamente, tendo em vista que vocês já trouxeram no debate, que é a não emoção disso tudo, né? Garantir muito mais a liberdade das pessoas se divertirem, brincarem, se expressarem e se desenvolver essa dimensão humana. É isso que eu queria que vocês trouxessem agora para esse debate. Sinta-se à vontade aí para conversar um com o outro também. Não precisa ficar nessa caixinha não, viu? Estão livres. Eu acredito... Primeiro, eu acho que não existe como é que se diz, uma receita, né, para que isso seja construído. E aí lá eu vou falar de novo do lugar de fala que é a antropologia. Para a gente não existe essas questões sem que você vá ao lugar e que você se entenda com aquela população e a partir dali as demandas são repassadas e são discutidas. Como é que a gente pode, o Estado... Na verdade, não a intervenção do Estado, mas a intervenção da comunidade dentro das propostas de Estado. Eu acredito que seja isso, porque essa questão que você fala do shopping center, o shopping center ele existe como lazer dessas pessoas que já estão acostumadas com esse tipo de lazer. O grande problema para mim é quando você quer homogeneizar, né? Então, quadras onde as pessoas não utilizam. Shopping center onde eu não tenho dinheiro, e aí eu vou criar um processo de exclusão muito forte, isso acontece muito em Belém. Por exemplo, grupos de jovens vão ao shopping center, né? Principalmente aquele que fica ali no centro, acho que é Pátio Belém, se eu não me engano, não estou bem lembrado. E aí o pessoal da periferia, que tem ali Canudos, que não é periferia, mas já existe uma população ribeirinha que é nativa de lá, e a renda é muito baixa. Então, você vai ao shopping center para ficar passeando, né, olhando. E é um processo, para mim, de maldade. Um processo de maldade que você fica massacrando aquela juventude em busca daquele jeans, vai na praça de alimentação, é extremamente caro. Então, assim, mas... são coisas que, acho que foi no governo do Edmilson, se eu não me engano, que ele criou espaços mais compatíveis com as necessidades culturais das pessoas nos bairros, né? E ele tirou muito essa questão desse lazer mais hegemônico, né? Isso aí já veio aparecer com do Ciomar. O do Ciomar, que eu acho que o do Ciomar era formado em educador físico, viu, Francivaldo? E aí o que ele fez? Ele repetiu várias dessas academias ao ar livre, em lugar em que os caras não estão nem aí para isso, entendeu? Aí, pelo contrário, eles usavam para depredar. Aí depois o cara ficava, olha, esses caras são tudo selvagens. Tu não está atendendo. Então, para mim, até a questão da brincadeira nesses espaços é um processo de resistência cultural. Tu não vai fazer dar valor à minha cultura, então eu também não vou dar a tua. Então, eu acredito que o que tem uma proposta, uma das possibilidades, seria justamente a gente fazer etnografias do lazer. Etnografias do lazer. Para mim, esse é o primeiro passo. A partir das etnografias do lazer, você vai conseguir apanhar demandas que vão
possibilitar a construção de políticas públicas diferenciadas para determinados segmentos sociais, tá? E as diversas comunidades. Eu acredito que seja por aí uma das possibilidades. Muito bem. Eu acho que... Vou falar aqui, Fabiano. O Daniel, ele foi, a meu ver, foi certeiro, né? Eu faria só uma tradução, né, Daniel, aqui, porque nosso público, às vezes, ele não... Às vezes, a gente, com a nossa linguagem, eu também me policio muito, né? Eu sei que você também se policia muito, mas, às vezes, nem todos ainda conseguem captar a danada da etnografia, né? Então, a gente tentar passar para a galera que eu acho que é isso, Daniel. A etnografia é uma técnica, né? Ou método de pesquisa, digamos assim, das ciências sociais, especialmente da antropologia, que não leva a uma, digamos assim, uma fórmula. Ela vai observar, ver, olhar e sentir quais são as expressões de um determinado espaço e, a partir daí, você tentar sugerir algo. E aí, a Paulinha usou um termo aí da etnografia, o estranhamento, né? Esse estranhamento, ele é um primeiro passo, você, que não é do espaço, daquele espaço chega, você vai ter um estranhamento, e a partir daí se apropriar. Eu acho que é isso mesmo, Daniel. O primeiro passo é conhecer. Às vezes a gente quer falar muito do espaço ou de uma realidade social sem conhecer. E aí a gente corre o risco de errar. Como está colocado aqui por nós, que parece que as políticas públicas, ainda que bem intencionadas, elas não conseguem ter a sua eficácia enquanto ação, né? Então, eu coloquei aqui vários elementos, desde a Constituição do Estado até as declarações internacionais, em que o Brasil é signatário, mas a gente não vê efetivamente. Então, conhecer isso. Agora, o Fabiano pergunta assim, como que a gente vai colocar? Colocar isso em prática. Eu diria, Fabiano, que nós temos o Daniel já fez a abordagem dele, eu acho que a gente tem que tomar uma consciência, entende? A gente precisa tomar consciência que a forma do lazer no Brasil, nos países da América Latina, no Ocidente como um todo, é a forma mercadoria. A preponderância do lazer é a forma mercadoria, é o produto. Onde, você citou bem, o shopping center, ele é considerado a meca desse lazer. A meca é o grande espaço onde você tem tudo ali e pode não ter nada. É um espaço extremamente artificial na forma e no conteúdo. Entende? Só que aí o Daniel fala uma coisa interessante. Quer dizer, uma coisa é você impor por política ou pelo discurso, mas você tem você tem o contradiscurso, entendeu? Por exemplo, Fabiano, lembra daquela época em que começaram os chamados rolezinhos no Rio de Janeiro? Entendeu? Eram populações excluídas socialmente, que marcavam determinados encontros, grandes encontros, para fazerem várias ações dentro do shopping. Tem vários estudos sobre isso. Eu não vou aqui entrar no mérito. Eu estou trazendo aqui um elemento que se coloca contra a esse modelo, que é o modelo de consumo, modelo hedonista, modelo que é tudo quer vender. E, portanto, você, se não comprar, você não faz parte daquele grupo social. Hoje é o Instagram, é o Facebook, é não sei mais o que, você tem que ir atrás de curtida, de like, então, senão você não faz parte. Essa é uma cultura. E aí, diria, Fabiano, a mediação hoje não são mais as relações. A mediação hoje são as imagens. Entende? Então, o capitalismo ele chegou num nível de reprodução tão grande que você sai do campo da mediação pelas pessoas e pelos processos e passa agora a ser mediado pela imagem. Qual que é a imagem? A imagem é essa do consumo. É essa de você estar atrelado a uma tendência.
e ela se apropria de tudo, inclusive de uma pauta política, de uma pauta identitária. Ela vem mediando, esse discurso vem de cima, ele vai se integrando nas várias camadas sociais. Portanto, eu retomo, a gente precisa retomar consciência de que nós somos, ao mesmo tempo, produto disso e, ao mesmo tempo, produtor disso. Eu vou dar um exemplo pela nossa cidade, Altamira. Quando eu cheguei aqui em 2007, eu tomava banho no Pajé, no Pedral, na Prainha, no Quente e Frio, nas Três Pontes, na Ponte do Ambé, no Porto 6, ali na UFPA. Eu ia tomar banho lá na UFPA, por isso meu grande sonho foi trabalhar na UFPA, porque eu amei aquele espaço, e no Trapiche, e ainda próximo ali à Praia do Pepino. Hoje, o que aconteceu? Há um cercamento. O Pajé ainda existe, o Pedral foi totalmente mudado, a Prainha, o Quente e Frio, as Três Pontes. E qual é a lógica que se institui a partir daí? É uma racionalidade do espaço, é um controle total. Só que isso se dá de forma discursiva. A mediação é imagem. E as pessoas da cidade, sem perceber, digamos assim, não é que sem perceber, todo mundo tem consciência, mas a potência dessa mediação é tão forte que as pessoas assimilam e passam agora a acreditar que é normal, entre aspas, você ter na praia do Matias ali, que você entrava por vários espaços, inclusive vindo pelo Porto 6, 3 espaços de entrada. Você tem 3 rampas de acesso apenas. No Porto 6 você entra por 2 espaços só 2 lugares você entra. O Pedral você não acessa mais. Já acabou praticamente o acesso lá. Tá cercado. O Pajé tem uma cerca de arame. Ou seja, o empreendedor, no caso a Norte Energia, com apoio do Estado, ela vai construindo a cidade à sua forma e negando a singularidade do espaço. Entende? E de tal forma que as pessoas do espaço, elas passam a legitimar, e aí a saída para isso é uma fuga, eu brinco isso, uma fuga para frente. O que é isso? Aí você tem agora ver o rio, você tem, né, o deck, você tem o Xingu, ele se torna um discurso, ele é uma paisagem agora que precisa ser vendido. E você vai tomar banho no Rio Xingu, você vai ao Rio Xingu, mas não se molha. Tá entendendo? O catamarã é isso. O catamarã, eu vou no catamarã, já fui, inclusive, várias vezes, mas eu estou dizendo assim, e nem estou fazendo propaganda negativa. O que eu estou dizendo é que esse discurso, ele é incorporado pelas nossas relações. Você vai tomar banho, você vai para o rio, mas volta escuto. Só que aí tem relações, né? Só para concluir. Aí tem o quê? Você vai, mas a foto no Instagram e a foto no Facebook está postado. Entendeu? Então, é o que eu estou chamando a atenção. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas não têm que tirar foto. É evidente que tem que tirar foto. Registrar o momento é importante. Mas o que eu estou dizendo é que, na medida em que você é produto dessa lógica de consumo, você acaba produzindo também a lógica, sem tomar consciência de que você precisa reposicionar. Mais ou menos por aí. Ah, mas é isso mesmo, está corretíssimo. Ana Paula? Então, Vitor, nessa sua pergunta sobre a política pública e o lazer, né, eu vou contar assim, uma historinha bem breve. Quando eu vim ser professora em Altamira, eu fui dar aula numa escola, vou ser bem rápido, que ficava na beira do cais, que chamava Rui Barbosa, né? Já faz muito tempo. E aí eu trabalhava com ensino fundamental. E eu lembro que nos primeiros dias de aula, e aquela escola é na beira do rio ali, né? Eu, uma professora jovem, nos primeiros dias de aula, depois do intervalo, do recreio, tinha 4, 5 alunos molhados dos pés na cabeça. E eu ficava olhando aquilo, no segundo dia também, os mesmos, né?
E aí eu queria entender o que era aquilo. Por que vocês ficam molhados? Aí era chato, porque, né, ficava desconfortável, molhava o caderno e ficava o resto da aula todo mundo molhado, isso no período da tarde. Numa escola que era fechadíssima, quente pra caramba, né? Tinha um ventilador que a função era fazer barulho, né? Não era produzir vento. E aí, assim, eu fui entender depois que eles iam tomar banho no rio na hora do intervalo. Aí eu vou entender mais ainda. Eles eram os filhos das pessoas que faziam tijolos e dos pescadores que moravam ali. Então, assim, eles nasceram naquele rio. Então, num calor daquele, nada mais natural do que ir tomar banho no intervalo. Esse era o entendimento, às 3, 4 da tarde. E aí, assim, como professora formada, militante, eu pensei, eu vou entender melhor esse contexto, né? E aí combinei com eles assim, ó, vamos fazer assim, vocês não vão se molhar todo mundo e a gente tira um dia para ir, depois do intervalo eu vou com vocês para o Rio. Aí, assim, isso não foi fácil. Primeiro porque a professora mal sabia nadar, né? E aí aquele combinado com eles, que era para todo mundo ficar perto, até a água desce no joelho, ninguém cumpria, né? Então todo mundo se metia lá e eu ficava enlouquecida. Enfim. E a gente acabou fazendo isso algumas vezes e alguns professores ajudavam e tal. Por que eu estou contando isso? Primeiro, para dialogar com sua pergunta e com o que falou Daniel também. É preciso entender. Se você quer ser mais assertivo na política pública, é preciso entender a população. É preciso entender de quem você está falando, o que essas pessoas fazem. E a outra parte é que não é tão simples, porque é complexo. Por mais que eu quisesse ir lá para o Rio e fazer tudo pedagogicamente correto, a professora não sabia nadar e não sabia cuidar daqueles 35 meninos dentro d'água, indo cada vez mais para o fundo, né? Então, assim, não é impossível, mas é preciso ter dimensão do que representa discutir o lazer, o tempo livre, estar disposto a ouvir tanta diversidade. Porque numa conferência de cultura, lazer, esses debates são imensos, né? E, assim, você vai imaginar tudo que pode ser construído, né? É inimaginável o que as pessoas podem propor nisso. Então, eu acho que isso é importante, né? E aí acho que a universidade, as pessoas que estudam, podem dar, sim, uma grande contribuição, como bem falou o Daniel, e acho que ouvir os movimentos sociais e suas proposições, isso é fundamental para ser mais assertivo na política pública, para dialogar. Não vale só para o lazer, para discutir tempo livre, né? Como a gente busca para a saúde, educação, para as outras iniciativas que constroem a dignidade. Então, acho que é isso. Pode não ser, a princípio, muito simples, mas é preciso querer, né? E é possível fazer, mas dá trabalho também. Dá muito trabalho, de fato. Agora, não é porque dá trabalho que a gente não pode cobrar, né? Que eu acho que é exatamente isso, né? Eu confesso para vocês que a partir dessa prosa, assim, me deixa muito mais esperançoso, obviamente, porque, mais uma vez, a gente é convidado a reforçar esse debate em qualquer espaço que a gente esteja, que não seja algo secundário, de fato, né? Porque é um pecado que tu falou, Ana Paula, na tua primeira fala, que os próprios movimentos historicamente cometeram, né? De secundarizar, deixar para últimos espaços, últimos momentos, justamente esse debate da dimensão do lazer, né? Hoje já tem muito mais espaços dentro das organizações, mas ainda é muito pequeno, né? E isso, Francivaldo, essa lógica do capital, essa lógica de tornar tudo mercadoria, muda a sociedade. Semana passada, a gente estava debatendo aqui sobre a questão do esporte, né? Essa questão do esporte na cidade e tal. E das pessoas que estava debatendo com a gente, que é um apresentador de jornal esportivo aqui da cidade, ele está dizendo que ele fez uma enquete muito rápida sobre qual que era a preferência do povo aqui, se era o futsal ou o futebol. Ele disse que na enquete participam 900 pessoas, e dessas 900, acho que foi 80%
disse que era futsal. No país do futebol, 80% de Altamira prefere futsal. E aí, uma das pessoas que estava no debate falou assim, mas por que estão dizendo que é futsal? Porque não tem campo mais para as pessoas aqui, que é a nossa cultura. Que antigamente, os espaços eram de campos. Hoje, é o que vocês trouxeram no debate, essas políticas sem muita análise e tal, saiu fazendo quadra em tudo quanto é lugar. E os campos hoje são privatizados. O que conclusão daquele debate semana passada é que assim, o futebol hoje em Altamira, olha só, o país do futebol, né, Altamira aqui, o futebol ele é de elite, porque os espaços para jogar futebol são espaços privatizados. As quadras, muito ruins, mas elas estão aí, né, no meio dos bairros e tal, então as pessoas conseguem ter acesso às quadras. Então, por isso que a futsal, logicamente, ela é preferente do povo, que é o que elas têm acesso, né? As pessoas preferem aquilo que elas têm acesso, logicamente. Então, de fato, essa lógica que se permite as pessoas ter acesso ao que nós estamos chamando de lazer aqui, as pessoas se movimentarem e tal, elas também vão mudando, né, o comportamento e a concepção das pessoas do que elas gostam ou não. É porque elas vão, notadamente, se afeiçoando àquilo que elas têm acesso. Então, pessoal, acho que estamos chegando esgotando nosso tempo do ponto de vista da longevidade aqui. Eu queria agradecer vocês pela disponibilidade de estar aqui comigo, né, nessa noite aqui debatendo com as pessoas que assistiram também. Só para dizer que a audiência foi muito boa, do ponto de vista de passar em várias timelines, pessoas assistindo aqui também. Então, agradecer a participação de todos vocês, professor Daniel, Francival, que nos ajudou a articular essa live também, a professora Ana Paula, pela disponibilidade, mais uma vez, estar com a gente, e que a gente possa fazer esse debate, não só no campo da live, acho que nesse momento que a gente está podendo fazer esses debates aqui virtualmente, mas eu estava pensando com o Francivaldo, né, de como é que a gente fomenta isso aqui na cidade de Altamira, uma conferência para debater isso aqui, né, a parte da pressão dos movimentos sociais, chamar o poder público para fazer uma conferência e a gente dar um salto de qualidade, né, nessa dimensão da vida da população. Então, queria passar para vocês, para as considerações finais, mais um agradecimento. Sou Daniel. Tá, eu gostaria de agradecer nessa oportunidade, prazer em conhecê-los, o Francivaldo eu já conheço há bastante tempo, e eu fiz me prendi muito a questão do que seja brincadeira para a gente, aí eu construí uma frase aqui, né, que eu queria deixar aí como uma espécie de mensagem. Então, a brincadeira, e aí entende-se brincadeira, esse lazer, mas um lazer em que há respeito, né, pela construção vinda das populações, é, antes de tudo, sinalização de vida, indicando o equilíbrio das relações sociais estabelecidas entre o ambiente de trabalho e a resistência a este trabalho. Tá? Então, queria deixar isso como finalização, tá? E muito obrigado pela oportunidade que me foi dada. Muito bom. Obrigado, professor. Professora Ana Paula? Então, obrigado, Bill, obrigado. Estou sempre acompanhando você e outras pessoas, né? Eu feliz com essa energia de vocês, num momento tão duro, né? A gente ainda sobrar tempo para partilhar com os demais. Para mim foi um prazer, muitíssimo obrigada. Né? Eu também queria dizer que a minha contribuição é uma contribuição simbólica nesse debate, mas que para mim é um assunto bem interessante e, como você disse, eu desejo sim continuar participando de alguns outros momentos quando voltar a primavera, né, e a gente puder discutir presencialmente. Muito obrigada. Obrigada, é um prazer conhecer Daniel e Franci. Obrigada pelo convite também. Obrigado. Obrigado, companheiro. Então, obrigado, Fabiano, por você encampar esse espaço, né? Fabiano, Paulinha falou bem, né? Eu sou contemporâneo do Fabiano da UEPA, né? E o Fabiano sempre foi um sujeito de luta, né? E muito aberto ao diálogo, né? Então, eu tenho um respeito muito grande, Fabiano, por você. Eu queria registrar isso aqui
para além de eventual discordância de ideias, inclusive, mas você é uma pessoa muito coerente nos seus princípios, isso é muito raro hoje em dia, inclusive, viu? Então, quero registrar isso aqui. O Daniel, agradecer por estar sempre contribuindo comigo, sempre apto a ajudar, né? E obrigado por ter embarcado nessa, coloquei... E aí a Paulinha também, né, Paulinha? Coloquei vocês nessa missão, Paulinha, eu tô... Não, ora lá comigo, né? Então, obrigado, né? Fabiano, eu queria concluir fazendo menção a uma história que eu ouvi certa vez, que vai dizer o que eu penso do tempo, porque na minha visão o tempo é um fator muito importante no assunto. Diz que no Equador que tem o debate do bem viver, eles estão já na discussão do bem viver, inclusive a Constituição deles reconhece os povos indígenas e tal, enfim. E aí estava lá uma grande construtora, salvo engano, uma construtora ia ser construída uma hidrelétrica, e ia ser construído no espaço, né, no território que era indígena. E aí era grande o território, né, deles. E aí essa empreendedora chegou lá e disse, não, a gente precisa delimitar o espaço aqui, porque aqui vai passar a construção e tudo, então a gente precisa que vocês fiquem naquela parte de lá. Tá bom para vocês? Falando com os indígenas. Os indígenas falaram, não, a gente quer o território, o nosso território é esse. E aí ele falou, mas aqui não vai, vocês não tem utilidade para vocês, aqui é só isso aqui é um morro, é uma grande montanha cheia de pedras, e para que vocês querem? Isso aqui não produz nada, enfim. O que vocês querem isso aqui? Aí disse que o líder desse povo disse assim, a gente quer isso aqui para mirar, olhar. Eles queriam para olhar, subir até o cume dessa montanha para olhar. E aí eu digo, com isso, que a gente precisa, tomando consciência disso que eu falei, a gente precisa ressignificar a nossa noção de tempo social. Quer dizer, esse tempo que esse objeto marca, ele precisa ser, se não reconsiderado, ele precisa ser olhado com outra perspectiva, né? Porque esse tempo, ele marca só o tempo dele. Então, o tempo do lazer é um tempo do equilíbrio, é um tempo do prazer, é um tempo que não adoece as pessoas, entendeu? E ele está destituído do trabalho. Então, esse mirar e olhar, ele é importante. E a gente precisa ter essa noção. Hoje, na Inglaterra, existe o Ministério da Solidão. Acredita nisso? Ministério da Solidão. Eles chegaram num nível tão avançado de civilização, que eles, né, dizem que são, que eles têm que ter um Ministério da Solidão. E no Japão, uma sociedade muito técnica, avançada em termos de tecnologia, as pessoas morrem no trabalho de exaustão. Então, é para a gente repensar o nosso tempo. Qual é o tempo que a gente quer? A gente quer contemplar, fruir a nossa vida, ou a gente quer seguir um caminho que não vai nos levar para muito distante, não. Então, é nesse sentido. Eu quero agradecer e me coloco à disposição, Fabiano, para a gente contribuir com um pouco, né? É um ponto de vista aqui, dentre muitos, a gente tem, né? Não é verdadeiro, e, assim, a gente não quer dizer que está com a razão, mas é um ponto de vista que a gente defende, né? E eu queria muito que a gente criasse uma conferência que eu também para discutir o lazer, eu me coloco à disposição. Eu agradeço. Muito bem, ele terminou profundamente filosófico, né? Agora, parabéns. Muito obrigado mais uma vez, pela disponibilidade. A vocês que assistiram a gente aqui até esse momento, por favor, curtam, compartilhe, que vai ficar aí no Facebook para quem quiser assistir depois, aí, essas informações, esses estudos, essas análises, para quem quiser ver, ficar para depois aí. Então, até semana que vem. Abraços fraternos a todos e muita paz no coração.